A partir de agora, você vai ouvir o relato de uma visão que Deus concedeu ao pastor Félix, da IPFD de Londrina, do estado do Paraná. A paz do Senhor, amados e queridos ouvintes, irmão, nosso Deus, pela misericórdia do Pai Eterno, amém, essa madrugada, amém, dia 17, amém, do mês 6, o Senhor, pela misericórdia, na oração de madrugada, junto com a irmã Angélica, junto com o pastor, amém, muitos pastores orando junto conosco, e junto também com o irmão Diácono Raimundo, junto com o mundo pastor, mas irmão, Deus deu uma visão tremenda, amém. Eu estava em certo lugar e naquele momento tinha um homem, e aquele homem estava em frente de uma máquina muito grande, uma máquina grande, amém, uma máquina que parecia uma fornalha, amém, grande, e a entrada dela parecia aquele moedor de cana, e aquele homem pegou umas varas, pegou um pedaço de madeira verde, amém, madeira verde, umas madeira meia grande, nem muito grande, nem muito pequena, e punhava dentro daquela máquina, amém? E quando ele colocava aquelas madeiras verdes dentro daquela máquina, ele aparecia no outro lado da máquina, ele colocava e aparecia no outro lado, amém? E naquele momento ele pegava aquelas varas, quando ele pegava a vara na mão, as varas já estavam secas, não é uma vara mais, não é uma madeira mais, porém é uma espada, amém? Interessante, né? É uma espada, e aquela espada, irmãos, ele pegava a espada e na sua mão tinha igual um ferro, aquele ferro de quente, um ferro de marcar, amém? Que queima, amém? Ele catava aquele ferro, o ferro estava quente e ele assinava as espadas, amém? Muitas espadas ele estava assinando. Ele colocava aquele carimbo, aquela letra e aquele nome, amém? E colocava em cima da espada e saiu o nome do saiu o nome naquela espada. Não deu para me ver qual é o nome, mas porém ele colocava o nome naquela espada com ferro quente, amém? E naquele momento, meus irmãos, aquele homem já apareceu num pirambeiro, num lugar bem alto, amém? Que nós via para baixo, assim, via aquele buracão para baixo, e tinha umas rochas, e ele começou a subir, e eu via em visão, assim, eu via, mas irmão, parece que ele ia cair, porque é muito grande, se escorregasse, meu Deus do céu, é muito alto, e ele subiu, quando chegou lá em cima, mas irmão, tinha um buraco na rocha, no lado esquerdo, amém? Tinha um buraco grande na rocha, parecia uma caverna, amém? E ele entrou. Quando ele chegou, ele ia entrar no começo. Quando ele chegou no começo aquele buraco na rocha, aquela caverna, quando ele chegou na entrada, ele parou. E quando ele parou, Deus me deu uma visão lá dentro. E eu fiquei com medo, né? Mas eu fiquei olhando e Deus me deu visão atravessando aquela rocha. Ia sair no paraíso. Ia sair numa graminha verde, assim, num lugar plano. E depois daquela hora, eu voltei à oração que eu estava orando junto com os irmãos de volta. Amém? Foi até aquele lugar só. E aquele homem, meus irmãos, os irmãos não falei o nome desse irmão. Esse homem é o pastor Eduardo Santo, amém? Ele, o pastor Eduardo Santo, que estava fazendo esse trabalho. Amém? Eu não quis falar no começo, mas estou falando agora. É o nosso pastor que estava, meus irmãos, fazendo essa obra, amém? Muito interessante, fiquei meditando à noite. Depois nós tínhamos nossas orações, nós oramos e fiquei meditando, né? Foi ontem que aconteceu, amém? Foi ontem que aconteceu e hoje eu estou gravando essa visão, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos.